Olá, tudo bem com vocês? Hoje iremos ver o conteúdo sobre frações e resolver algumas atividades. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver como se lê, como que a gente pronuncia uma fração. A gente vai classificar própria, aparente, mista ou imprópria e vamos identificar todas elas, tá? Então, a primeira atividade diz o seguinte: escreva como se lê e classifique quanto ao tipo de fração, se ela é própria, imprópria, aparente ou mista. Então, na aula anterior, eu expliquei um pouco sobre o que é o numerador, o que é o denominador. Então, o numerador é o número que fica em cima, o denominador é o número que fica embaixo. Nesse caso aqui, a gente tem 4 e tem o 10 embaixo. Como é que a gente vai ler essa fração? 4 décimos, certo? Então, essa fração aqui a gente pronuncia 4 décimos. Bom, agora a gente vai dizer o quê? Qual o tipo de fração que ela é? Para ela ser uma fração própria, o número do denominador tem que ser maior do que o meu numerador. Então, no denominador eu tenho 10, o meu numerador eu tenho 4. Ele está maior o denominador? Está, né? Então, se ele está maior e ele não está igual, eu não tenho 10 nos dois, isso quer dizer que ela é uma fração própria. Certo? Bom, na letra B, a gente tem o 10 no numerador e o 5 no denominador. Então, vamos pensar. Eu tenho 10 e embaixo é 5. Então, a gente vai ler 10 quintos. Certo? E como é que eu vou classificar essa fração? Então, eu tenho 10 no numerador e 5 no denominador. Eu vou dizer que ela é uma fração aparente, porque uma fração ela é uma divisão, não é? Eu pego o numerador e vou dividir pelo denominador. Se eu dividir 10 por 5, vai dar quanto? 2. Então, se eu fizer a divisão e deu um número exato, ela é uma fração aparente. Bom, agora vamos para a letra C. Na letra C, eu tenho o quê? 9 no numerador e 15 no denominador. Como é que a gente vai estar lendo isso? 9, 15 avos. Percebam que depois do 11º, todos os números que a gente for escrever como denominador, a gente vai estar colocando junto a palavra avos. Então, nesse caso, 9, 15, que a pronúncia correta é 15, avos. E se a gente for classificar ela, como eu tenho o numerador menor que o denominador, ela também é uma fração própria. Vamos para a letra D. Praticamente a mesma coisa que a A e a C. O meu denominador é maior. Como é que a gente faz a leitura dela? 5 sétimos. Então, 5 do numerador, sétimos do denominador. Ela também é uma fração própria, porque o meu denominador ele é maior que o meu numerador. Aqui eu tenho o mesmo caso da letra B. Se eu fizer uma divisão 8 dividido por 4, também vai dar 2. Se deu um 2, quer dizer que dá um número exato, então ela é aparente. Agora vamos para a letra F. Como é que eu faço a leitura da F? Bom, eu tenho um número inteiro e ao lado eu tenho uma fração. Então eu vou fazer o quê? O inteiro representa realmente um número inteiro. E eu vou dizer que é 3 inteiros e 4 terços. Por que 3 inteiros? Isso aqui quer dizer que eu tenho 3 vezes 3 terços. Se eu dividir 3 por 3 não vai dar 1. Dividir 3 por 3 vai dar 1, 3 por 3 vai dar 1. E se eu somar esses 3, vai dar esses 3 inteiros que eu tenho aqui. Então, na leitura, 3 inteiros e 4 terços. E essa é uma fração o quê? É uma fração mista. Por quê? Porque eu tenho uma fração aparente e eu tenho uma fração imprópria. Porque o denominador é menor do que o meu numerador. Certo? Vamos para a letra G agora. A G é igual à letra F. Eu tenho na frente o quê? Na leitura, 1 inteiro e 2 quintos. 2 do numerador, 5, que é o quinto que a gente pronuncia, é o denominador. Então, é 1 inteiro e 2 quintos. E essa também, como eu tenho um número inteiro e eu tenho uma fração, ela é uma fração mista também. Agora nós vamos para uma outra questão, que diz o seguinte: classifique as frações abaixo em própria, imprópria, aparente ou imprópria não aparente. Bom, como eu expliquei anteriormente,
Se eu tenho 3 e eu vou dividir por 3, vai dar 1. Se deu 1, quer dizer que é uma fração o quê? Aparente. Né? Se a gente for pensar em comida, por exemplo, eu comprei uma pizza e essa pizza veio com 3 fatias. E nós estamos em 3 pessoas, ou seja, cada pessoa vai comer uma fatia da pizza, não vai faltar, também não vai sobrar, né? Vamos dizer que deu exato. Se deu exato, ela é aparente. Aqui, na letra B, a gente tem o quê? 4 como numerador e 5 como denominador. Bom, se o meu denominador ele é maior que o meu numerador, que é o número de cima, quer dizer que ela é uma fração própria, porque dá e sobra. Aqui, na letra C, é o exemplo que a gente discutiu na primeira questão. Se eu pegar o 6 e eu dividir por 3, vai dar 2. 2 é um número inteiro, né? Se é um número inteiro, ela é aparente. E aqui nós temos o quê? 2 no numerador e 5 no denominador. Então, nós temos 2/5. Como o denominador ele é maior, então ela é uma fração própria. Aqui, na verdade, ela é uma fração própria. Aqui eu vou estar colocando uma outra porque não apareceu a fração imprópria, certo? Então, eu vou inserir uma fração imprópria aqui para a gente ver ela também. Então, a letra E que eu fiz agora é um modelo de fração impróprio. Por quê? Porque o meu numerador, que é o número que fica em cima, ele é maior do que o meu denominador, que é o número que fica embaixo. Quando isso acontece, ela é uma fração imprópria. E a última questão que a gente vai fazer hoje diz o seguinte: observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte pintada. Então, a letra A corresponde à minha figura rosa. Eu vou ver quantas fatias eu tenho aqui dentro do meu círculo. Então, se a gente contar, aqui tem 12. O 12 indica o meu denominador, porque é o total que eu tenho de fatias aqui dentro. Quem que vai como numerador? As fatias que estão pintadas de rosa. Então, aqui eu tenho 6, mais 3 embaixo, então eu tenho 9. Vai ficar o quê? 9/12. A letra B é a figura verde. Na figura verde, a gente tem quantas partes? Foi dividido em quantas partes iguais? 6, né? Então, 6 é o meu denominador. Quantas partes estão pintadas? 5. Então, o 5 representa o meu numerador. E a C é a figura amarela. Quantas partes iguais foram divididas? Em 4, né? E quantas partes estão pintadas? As 4. Isso quer dizer que é 4/4, ela é uma fração aparente. Isso quer dizer que ela é o quê? Uma fração aparente. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado, tá? Até a próxima. Beijos e tchau, tchau!